Capítulo 1. Tom. Ninguém respondeu. Tom. Ninguém respondeu. Sempre gostava de saber onde se meteu aquele rapaz. Tom. Ninguém respondeu. A velhota puxou os óculos para baixo e, por cima deles, olhou o quarto em volta, tornou a puxá-los para cima e olhou através deles. Raras vezes ou nunca procurava de óculos uma coisa tão pequena como um rapaz, mas este par era o de luxo, o seu orgulho, eram só para vista e não para serviço, pois via tão bem por eles como através das portas do fogão. Durante um momento pareceu indecisa e, por fim, disse, não muito de rijo, mas em voz suficientemente alta para os móveis a ouvirem, garanto que, se te apanho, te... Não acabou, porque nesta ocasião estava curvada a dar vassouradas embaixo da cama e, se continuasse a falar, faltava-lhe o ar. Só conseguiu fazer sair de lá o gato. Nunca vi um rapaz como este. Foi à porta, abriu-a e ficou a olhar para fora, procurando-o entre os tomateiros e as outras plantas que constituíam a horta. Nem sombra de Tom. Então elevou a voz para poder ser ouvida à distância, e gritou. Oh Tom! Ouviu um pequeno barulho atrás dela e voltou-se precisamente a tempo de agarrar o rapaz pela ponta do fato e prendê-lo. Anda cá, eu bem podia ter-me lembrado daquele armário. O que estiveste ali a fazer? Nada. Nada, olha para as tuas mãos, olha para a tua boca. O que é isso? Não sei, tia. Pois eu sei. É compota, é o que é. Já te disse 40 vezes que, se não deixasses de mexer na compota, te arrancava a pele. Dá cá essa vara. A vara fez um movimento no ar, e o pequeno, vendo o caso mal parado, disse. Olhe para trás de si, tia. A senhora deu uma reviravolta e apanhou as saias, que estavam em perigo. No mesmo instante o rapaz fugiu, saltou por cima da vedação de madeira e desapareceu. A tia Polly ficou um momento surpreendida e por fim deu uma gargalhada.
Que diabo de rapaz, eu nunca hei de aprender, com tantas partidas como esta que me tem feito, já devia calcular onde ele podia estar. Mas quanto mais velha mais tola, é o caso. Burro velho não aprende línguas, lá diz o rifão. Mas a verdade é que ele não faz duas vezes a mesma partida e não é possível adivinhar o que vai acontecer. Ele parece que sabe ao certo quanto tempo me pode atormentar antes que eu me zangue e já percebeu que, quando consegue distrair-me por um minuto ou fazer-me rir, não sou capaz de lhe tocar. Bem sabe Deus que não tenho cumprido o meu dever com este rapaz. Ele tem o diabo no corpo, mas, valha-me Deus, é o filho da minha irmã que morreu, e não tenho alma de o castigar. Sempre que o deixo escapar, pesa-me a consciência, se lhe bato dói-me o coração. Ele esta tarde há de faltar à escola e amanhã ver-me-ei obrigada a fazê-lo trabalhar para o castigar. É muita severidade impor-lhe trabalho aos sábados, quando todos os rapazes andam a brincar, mas ele detesta o trabalho acima de tudo e eu tenho de cumprir o meu dever para com ele, ou acabo por ser a sua ruína. Tom faltou realmente à escola e andou a divertir-se. Voltou para casa precisamente na altura de ajudar Jim, o pretinho, a serrar a lenha para o dia seguinte e a rachar os cavacos antes da ceia, e chegou pelo menos a tempo de contar as suas aventuras a Jim, enquanto este fazia 3/4 do trabalho. A tarefa que competia ao irmão mais novo de Tom, ou antes, ao meio-irmão de Tom, Sid, e que era juntar os cavacos, estava já quase toda feita, porque Sid era um rapaz sossegado que não tinha aventuras, nem fazia maldades. Enquanto Tom ceava e roubava torrões de açúcar sempre que podia, a tia Púlio fez-lhe várias perguntas cheias de malícia e muito profundas, porque queria armar-lhe uma ratoeira e levá-lo a fazer revelações. Como muitas outras pessoas de alma simples, a sua maior vaidade era julgar-se dotada de um talento especial para as complicações diplomáticas e gostava de admirar as suas mais ingênuas artimanhas, como maravilhas de habilidade. Assim, perguntou. Não achaste que estava hoje muito calor na escola? Sim, tia. Mesmo muito quente, não? Sim, tia. Não te apeteceu ir nadar, Tom?
Tom sentiu passar através do seu espírito qualquer coisa como uma suspeita. E olhou para o rosto da tia Púlio, não percebendo nada. Respondeu. Não, nem por isso. A senhora estendeu a mão para apalpar a camisa de Tom e observou. Mas não estás muito quente agora, apesar disso. Lisonjeava a ideia de ter descoberto que a camisa estava seca, sem ninguém perceber a sua intenção. Mas Tom adivinhou-lhe o pensamento. E calculou qual ia ser a pergunta seguinte. Alguns rapazes puseram a cabeça debaixo da bomba, eu fui um deles e a minha ainda está úmida, ora apalpe. A tia Púlio sentiu-se vexada ao aperceber-se de que tinha esquecido aquela prova, por onde devia mesmo ter principiado. Mas logo teve nova inspiração, Tom, não tiveste que descoser o colarinho no sítio em que cozi. Desabotoou o casaco. Tom respirou fundo. Abriu o casaco. E mostrou o colarinho cozido. Que maçada, tira-te daqui. Estava certa de que tinhas faltado à escola e andado a nadar. Perdoo-te, Tom, reconheço que te acusei injustamente, és melhor do que pareces. Estava entre triste, por ver que a sua sagacidade tinha falhado, mas ao mesmo tempo alegre, por reconhecer que Tom tinha sido obediente, pelo menos por uma vez. Mas Sidney disse. Parecia-me que a tia lhe tinha cozido o colarinho com linha branca, afinal foi com preta. Cozi com branca, Tom. Porém, Tom não esperou pelo resto, e, no momento em que ia a sair da porta, prometeu, hei de dar-te uma chimbatada por conta disso, Sid. Em lugar seguro, Tom examinou duas grandes agulhas que tinha pregado na lapela do casaco com linha enrolada à volta, uma estava enfiada de branco e outra de preto. Ela nunca teria dado por isso, se não fosse Sid, o maldito costume. Umas vezes cose-me o colarinho com branco, outras vezes com preto. Por que demónio não escolherá ela uma ou outra, assim não lhe dou vencimento. O que garanto é que hei de sovar Sid por conta disto, há de aprender.
Ele não era o rapaz modelo da aldeia. Sabia perfeitamente quem merecia esse nome e detestava-o. Dentro de 2 minutos ou talvez menos tinha esquecido todas estas preocupações. Não porque as suas dificuldades fossem menos pesadas e amargas para ele do que as de um homem para esse homem, mas porque um interesse novo e agudo as venceu e desterrou da sua mente por algum tempo, exatamente como as desgraças dos homens passam para segundo plano na excitação de novos empreendimentos. Este novo interesse era um curioso modo de assobiar que um negro lhe ensinara e que estava ansioso por praticar à vontade. Consistia em imitar a voz dos pássaros, uma espécie de gurgem produzido pelo toque da língua no céu da boca, com pequenos intervalos, enquanto assobiava com os lábios. Se o leitor já foi rapaz, lembra-se provavelmente de como se faz isso. Com esforço e atenção, em breve apanhou o jeito e foi andando rua abaixo, com a boca cheia de sons harmoniosos e a alma cheia de gratidão. Sentia o que sente um astrônomo ao acabar de descobrir um novo planeta, mas sem dúvida o prazer do rapaz era muito mais forte, profundo e puro do que o do astrônomo. As tardes de verão são muito compridas. Ainda não estava escuro. Pouco depois, Tom mudou o seu assobio. Vendo na sua frente um rapaz pouco mais alto do que ele. Qualquer recém-chegado, fosse qual fosse a sua idade ou sexo, era um acontecimento impressionante na pequena aldeia de S. Petersburgo. Além disso, aquele rapaz estava bem vestido num dia de semana. O que era simplesmente espantoso. O boné era uma coisa linda, e o casaco de pano azul e todo abotoado, era novo e bem feito, assim como as calças. Tinha sapatos calçados, apesar de ser só sexta-feira. Até trazia gravata, feita de um bocado de fita de cor. Tinha um ar citadino que indignava Tom. Quanto mais olhava para aquela esplêndida maravilha, quanto mais arrebitava o nariz a olhar para tanto luxo, mais pobre e mesquinho lhe parecia o seu próprio fato. Nenhum deles falava. Se um se mexia, o outro mexia-se também, mas sem deixarem de estar em frente um do outro nem de se olhar. Por fim, Tom disse.
Se eu quiser bato-te. Gostava que experimentasses. Só se eu não quiser. Não és capaz. Sou. Não és. Sou. Não és. Sou. Não és. Seguiu-se uma pausa desagradável. Fim da qual Tom perguntou. Como te chamas? Não é da tua conta. Se eu quiser posso fazer que seja. Naturalmente julgas que és muito esperto, não? Olha para aquele chapéu. Podes amolgá-lo se não gostas dele, desafio-te a que lhe toques, e seja quem for que se atreva, apanha a sua conta. Outra pausa em que ambos continuaram a olhar-se e a olhar em volta. Instantes depois estavam lado a lado. Tom disse. Tira-te daqui. Tira-te tu. Não tiro. Também eu não. Assim ficaram os dois, a pequena distância um do outro, empurrando-se com toda a força e olhando-se rancorosamente. Nenhum quis ceder e, depois de lutarem até ambos estarem suados e vermelhos, largaram-se, vigiando-se cautelosamente um ao outro, e Tom disse. És um cobarde e um cachorro. Hei de fazer queixa de ti ao meu irmão mais velho, que é capaz de te esborrachar só com um dedo, e hei de pedir-lhe que te bata. A mim que me importa o teu irmão mais velho. Tenho um ainda mais crescido do que ele, e que é capaz de te atirar por cima daquele tapume. Ambos os irmãos eram imaginários. É mentira. Isso era o que tu querias, que fosse mentira. Tom fez com o dedo grande do pé um risco no chão e disse. Se dás um passo para cá dou-te uma sova que nem te tens em pé. O recém-chegado passou prontamente por cima do risco e respondeu. Sempre quero ver se és capaz de fazer o que prometes. Sai da minha vista, deixa-me em paz. Disseste que me batias, porque não bates? Com certeza que bato e não custa caro.
Então o desconhecido tirou da algibeira 2 moedas de cobre e ofereceu-as, desdenhosamente, ao outro. Tom empurrou-as para o chão. E no mesmo instante ambos os rapazes rolaram e espernearam na rua, agarrados um ao outro como gatos, talvez durante 1 minuto, socaram-se, puxaram o nariz e o cabelo um do outro, rasgaram o fato, cobrindo-se assim de poeira e de glória. Pouco depois a luta entrou em nova fase e, no ardor do combate, Tom apareceu escarranchado no outro, socando-o com os punhos fechados. Toma! O rapaz procurava libertar-se. E chorava, principalmente de raiva. Toma, e a pancadaria continuava. Afinal, o desconhecido disse, basta, e Tom respondeu, isto é para saberes, para a outra vez vê primeiro com quem te metes. O desconhecido afastou-se, sacudindo o pó do fato, soluçando e fungando, de quando em quando olhava para trás com um movimento de cabeça que representava uma ameaça do que faria a Tom na primeira ocasião em que o apanhasse a jeito. Tom respondeu-lhe com gracejos e seguiu o seu caminho muito contente, mas, logo que se virou, o desconhecido pegou numa pedra e atirou-a, acertando-lhe com ela no meio das costas, em seguida deitou a correr como um antílope. Tom foi atrás dele até casa e ficou a saber onde morava. Aí deixou-se estar algum tempo junto do portão, desafiando-o para tornar a sair, mas o inimigo só lhe fez caretas através da vidraça da janela e desapareceu. Por fim chegou a mãe do desconhecido, chamou-lhe mau e ordinário e mandou-o depois embora. Ele assim fez, mas disse para consigo que estava decidido a vingar-se do rapaz. Capítulo 2. Chegou a casa tarde nessa noite e, ao trepar cautelosamente pela janela, descobriu a tia à sua espera. Esta, quando viu o estado em que ele trazia o fato, deliberou manter inabalável a sua resolução de o obrigar a trabalhar na tarde de sábado. Chegou a manhã de sábado, era verão e tudo estava fresco, brilhante e cheio de vida. Havia uma cantiga em cada coração e, se o coração tinha poucos anos, essa cantiga vinha até aos lábios. Todos se mostravam contentes e andavam com desembaraço. As alfarrobeiras estavam em flor e o perfume dessas flores enchia o ar.
Para lá da aldeia, o Monte Cardiff estava coberto de vegetação e ficava precisamente à distância necessária para tomar o aspecto de uma terra de promissão, convidativa, cheia de sonhos e tranquilidade. Tom apareceu no passeio junto da casa, com um balde de cal e um pincel de cabo comprido. Olhou para a vedação e toda a alegria do seu espírito deu lugar à mais profunda melancolia. Eram cerca 30 metros de tapume com 2 ou 3 metros de altura. A vida parecia-lhe oca e a existência nada mais que um fardo. A suspirar, meteu o pincel na cal e passou-o ao longo da tábua mais alta, repetiu a operação uma e outra vez, comparou a pequena tira caiada com a enorme superfície de madeira por caiar, e sentou-se desanimado no tronco de uma árvore. Jim saiu aos pulos com um balde de folha, a cantar o Buffalo Girls. Acarretar a água do chafariz tinha sido até então, aos olhos de Tom, um trabalho detestável, mas agora não lhe parecia tanto assim. Lembrava-se de que havia sempre muita gente, ali, de roda. E que rapazes e raparigas, brancos, mulatos e pretos, esperavam a sua vez descansando, trocando brinquedos, questionando, batendo-se e brincando. Tom disse. Olha, Jim, vou buscar a água e tu caias aqui um bocado. Jim abanou a cabeça e respondeu. Não poder, menino Tom. Senhora velha dizer que eu ter de ir buscar esta água e que não demorava brincar com ninguém. Ela dizer calcular que menino Tom pedia a mim para caiar e dizer que eu ir fazer meu trabalho enquanto ela tomar conta caiação. Ora, não te importes com o que ela diz. Isso é maneira de falar. Dá-me o balde que eu vou e só me demoro um minuto. Ela nem chega a saber. Não poder, menino Tom. Senhora velha dizer que cortar minha cabeça e cortar mesmo. Ela não bate em ninguém, quando muito dá-nos com o dedal na cabeça, e sempre gostava de saber quem se importa com isso. Diz coisas horríveis, mas o que ela diz não faz doer, pelo menos quando não grita. Jim, dou-te uma coisa maravilhosa. Dou-te um abafador.
Jim hesitou. Um berlinde, Jim, e é um abafador. Oh Deus, coisa maravilhosa também achar. Mas, menino Tom, Jim ter medo senhora velha. Jim não passava de um ser humano e esta tentação era demasiado forte para ele. Pôs o balde no chão, pegou no berlinde. Mas passado um momento corria pela rua abaixo, com o balde na mão e um certo sítio a arder. Tom recomeçara a caiar e a tia Polly retirava-se do campo de batalha com uma pantufa na mão e um olhar triunfante. A energia de Tom foi de pouca duração. Começou a pensar nos divertimentos que tinha planeado para aquele dia e a sua tristeza aumentou. Em breve passariam por ali os rapazes em liberdade, a caminho das mais encantadoras expedições, e iam fartar-se de fazer troça dele por ter de trabalhar. Só de pensar nisto sentia-se corar. Tirou do bolso toda a sua fortuna e examinou-a. Eram bocados de brinquedos, berlindes e lixo. Talvez chegasse para comprar uma troca de trabalho, mas não era nem metade do necessário para comprar meia hora de liberdade. Tornou, pois, a meter os seus escassos bens na algibeira e pôs de parte a ideia de tentar comprar os rapazes. Mas no mesmo momento de tristeza e desespero teve uma inspiração. Nada menos que uma grande e magnífica inspiração. Pegou no pincel e pôs-se a trabalhar tranquilamente. Pouco depois apareceu por ali Ben Rogers. De entre todos os rapazes, temia a troça daquele mais do que de algum outro. Vinha a comer uma maçã e, de vez em quando, soltava um melodioso grito seguido por um ding-dong, com o qual personificava um barco a vapor. Ao aproximar-se abrandou a velocidade, caminhou pelo meio da rua inclinando-se para este bordo, deu uma volta larga e trabalhosa, pois que representava o Big Missouri e fazia de conta que navegava com 3 metros de água. Era, ao mesmo tempo, barco, capitão e sinetas, por isso se imaginava na ponte de comando dando ordens e executando-as. Parem, tling tling tling. Como a rota do navio estivesse a terminar, encaminhou-se vagarosamente para o passeio. Puxem para trás, tling tling tling. Recuem para este bordo, tling tling tling, tchau, tchau tch e tchau.
Entretanto, com a mão direita, descrevia grandes círculos, que faziam as vezes de uma roda de 40 pés. Façam recuar para bombordo, tlin tlin tlingel tchau, tch tchau tchau. A mão esquerda começou a descrever círculos. Parem a estibord, tling tling tling. Parem a bombordo. Parem, pararam as máquinas, capitão, Tilling, 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 CHT, CHT. Tom continuou a caiar sem fazer caso do barco a vapor. Ao fim de um momento, Ben disse, opa! Tom olhava para as últimas pinceladas dadas, com um olhar de artista, depois pegou no pincel e deu outro retoque, tornando-o a olhar como antes. E Tom sentiu crescer água na boca só de olhar para a maçã, mas não parou de trabalhar. Ben perguntou. Tens então de trabalhar, hein? Ah, és tu, Ben. Olha, vou nadar. Não gostavas de ir também, já se vê, tens de fazer esse trabalho, não tens. Tom olhou-o por momentos e por fim perguntou-lhe. A que é que tu chamas trabalho? Então isso não é trabalho? Talvez seja e talvez não. O que eu sei é que é muito do agrado de Tom Sawyer. Isto punha as coisas noutro pé. Ben parou de comer a maçã. Tom pintava cuidadosamente, movendo o pincel de um lado para o outro, dava um passo atrás para ver o efeito, retocava aqui e ali, tornava a ver o efeito e, entretanto, Ben olhava para tudo aquilo cada vez mais entretido. Afinal, Ben disse. Deixas-me caiar um bocadinho, Tom? Tom pensou um instante, esteve quase a consentir, mas mudou de ideia. Não, não, não pode ser, Ben. Bem vês, a tia Polly é muito exigente com este tapume, deita para a estrada, ainda se fosse do lado de trás não me importava e ela naturalmente também não. Mas ela tem lá umas esquisitices com esta vedação, o serviço tem de ser feito com muito cuidado, em 1000 rapazes, talvez até em 2000, não haveria outro que o fizesse como deve ser. Não, é assim difícil. Deixa-me experimentar, só um bocadinho.
Se estivesse no teu lugar e tu fosses eu, deixava. Ben, eu também gostava de te deixar palavra, mas a tia Polly, olha, o Jean quis fazer isto e ela não deixou, Sid quis fazê-lo e ela não deixou o Sid. Já vês a minha atrapalhação. Se tu caiasses isto e acontecesse alguma coisa. Ora, tolices, eu tomo tanto cuidado como tu. Deixa-me experimentar. Olha, dou-te as pevides da minha maçã. Pois sim, não, Ben, não pode ser, tenho medo. Dou-te toda a maçã que ainda tenho. Tom abandonou o pincel, mostrando certa relutância, mas, com o coração cheio de alegria. E enquanto aquele que pouco antes personificava o Big Missouri trabalhava e suava ao sol, o artista reformado sentou-se num barril à sombra, a abanar as pernas, a mastigar a maçã e a planear o sacrifício de outros inocentes. Material não faltava, porque os rapazes passavam constantemente, vinham para truçar, mas ficavam a caiar. Quando Ben estava estafado, Tom aproveitou a ocasião para contratar Billy Fisher, que lhe deu uma estrela de papel em bom estado. Logo que este se mostrou farto, Johnny Miller deu um rato morto com uma corda atada ao rabo para que o deixassem caiar um bocado. O negócio continuou assim, e, quando se chegou ao meio da tarde, Tom deixara de ser o pobre que era de manhã, para nadar em riqueza. Pois tinha adquirido, além das coisas já mencionadas, 12 berlindes, parte de um brimbau, um estilhaço de vidro azul para ver através dele, o resto de uma espingarda, uma chave que não servia para nada, um pedaço de giz, a rolha de vidro de um frasco, um soldado de chumbo, um casal de rãs, um puxador de uma porta, uma coleira de cão, sem cão, um cabo de faca, 4 bocados de casca de laranja e um bocado de caixilho de janela. Passaram um bocado de tempo agradável e a preguiçar, sempre acompanhado, e o tapume levara 3 de mãos de cal. Se não tivesse acabado a cal, teria conseguido arrastar todos os rapazes da aldeia para a bancarrota. Afinal, Tom já não achava que a vida fosse tão oca. Descobrira, sem o saber, uma grande lei que rege a humanidade e que é, para se conseguir que um homem ou um rapaz cobice uma coisa, basta tornar essa coisa difícil de obter.
Se fosse um grande filósofo sábio, como o autor deste livro, teria compreendido então que trabalho consiste em tudo que se é obrigado a fazer e que prazer consiste naquilo que se não é obrigado a fazer. Este raciocínio tê-la-ia ajudado a entender porque se chama trabalho aos trabalhos forçados e a fazer flores artificiais, enquanto que jogar o bilro ou escalar o Monte Branco não passa de um divertimento. Há senhores muito ricos, em Inglaterra, capazes de guiar carros de passageiros puxados por 4 cavalos num caminho de 20 ou 30 milhas todos os dias no verão, porque para isso têm de pagar uma quantia considerável, mas que se recusariam a fazê-lo se lhes oferecessem um ordenado, pois isso passaria então a ser considerado trabalho.